vamos ensinar a fazer tortilhas. Antes, vamos explicar o que são tortilhas. No México, as tortilhas estão para os mexicanos como o hot dog, o lanche de mortadela está para os brasileiros. Esses lanches, né, são pequenas pizzinhas de milho, basicamente, com os recheios dos mais diversos, onde as pessoas saboreiam isso nas ruas, saboreiam isso nas lanchonetes, em casa, em festas. E o importante é ressaltar que se trata de uma iguaria muito nutricional, né? Muito saudável e, acima de tudo, deliciosa. Sempre acompanhada de muita pimenta, né? De muito molho picante e molho condimentado. E inspirado nessa culinária suntuosa, maravilhosa que é a culinária mexicana, nossa empresa desenvolveu o Mexican Chili. Trata-se de um molho super condimentado. Ele proporciona sabores simultaneamente adocicado, sabor ácido, salgado e principalmente o picante. Tortilha é um prato muito parecido com as coisas que a gente come no Brasil. Por isso que a maioria dos brasileiros que experimenta a culinária mexicana acaba se apaixonando. Que ao mesmo tempo que ela utiliza maneiras de fazer diferentes, ao mesmo tempo faz uso de coisas com as quais estamos acostumados também. Por exemplo, recheio de tortilha básico é aquele que usa carne moída, ela vai ser frita em bacon, linguiça calabresa, bastante alho e os nossos tradicionais cheiro verde, tomate, cebolinha. E ela usa feijão preto, azeitona e milho verde para compor o recheio. A massa da tortilha, basicamente, ela se consiste da mistura de milho com o trigo. O milho, que é um cereal abundante na culinária mexicana, e o trigo, que serve para dar liga na massa. Então, nessa massinha básica aqui, a gente misturou milharina, aquele preparado de milho que todo mundo usa para fazer polenta, farofinha temperada de milho e farinha de trigo. É simples, é só mexer os ingredientes, adicionamos sal a gosto, uma porção para 4 pessoas vai render aproximadamente 10 a 12 tortilhas. Você usa 300 gramas de farinha de trigo, você usa em torno de 200 gramas de milharina e 200 gramas de farofa temperada, de milho, presta bem atenção nisso. Uma colher de sal, uma colherzinha rasa de sal e uma colher cheia de açúcar. Ela não vai ficar doce, ela vai ficar discretamente adocicada. Todo mundo vai achar gostoso e não vai entender por quê, mas é por causa desse detalhe. Aí simplesmente adiciona a água. E você vai observando a consistência. Ela não deve ficar nem muito líquida com consistência de panqueca e nem muito sólida com consistência de massa de pão. Você vai adicionando água e observando como ela fica. Você vê que aqui eu já coloquei mais de um copo cheio d'água, tá vendo? Você reparou que a consistência da massa é como se fosse um mingau. Olha que legal. Aí vamos partir para fazer as panquecas. Mas não pode falar isso perto do mexicano, tá? Que ele não gosta. Não é panqueca, é tortilha. Um pouquinho de margarina na frigideira. Uma frigideira com teflon. E aí você verte
uma conchinha cheia. Espalha como se você fizesse panquecas, tá vendo? Vamos melhorar aqui o fogo. Vou dar pausa. Quente. Espera aí. Frigideira quente, mesmo lance de fazer panqueca, um pouquinho de margarina no fundo da frigideira. Vou regular o fogo aqui para não queimar, né, a margarina. E espalha, né, a margarina direitinho na frigideira. E aí você verte uma conchinha cheia dessa aqui, ó. Ok? Aí você tenha o cuidado de dar uma espalhadinha assim com a colher, porque às vezes ela não esparrama igual a massa de panqueca, que é muito mole, entendeu? Aí, ó, ficou redondinha, bonitinha. Observe que são massinhas de aproximadamente 13 centímetros de diâmetro. É o tamanho ideal da tortilha, ok? Você percebeu que formou uma casquinha por baixo e ela não quer descolar sozinha? Você dá uma descoladinha com uma colher assim, ó, e não tem erro, tá? Pronto, descolou. Aí você dá uma rodadinha e a viradinha e deixa sapecar do outro lado. Depois que você percebeu que a massinha já está bem firme, né? Bem fritinha, você espalha direitinho na forma e para ela ficar durinha e crocante, 20 minutos num forno alto. Daqui 20 minutos ela vai estar crocantinha. Ok? Então, feito as massinhas, você viu? São pizzinhas, né? Ou panquequinhas assim de aproximadamente 14 centímetros de diâmetro. Depois que elas foram ao forno, que elas estão tostadinhas, né, e crocantes, vamos partir agora pro recheio. Então é o seguinte, é nesse sentido que eu disse que a culinária mexicana é muito parecida com a culinária brasileira. É aquele lance básico de fritar alho, cebola, com a gordurinha do bacon, da linguiça calabresa, entendeu? Nós vamos fazer o recheio da tortilha com ingredientes básicos e assim, 70% das tortilhas no México são feitas dessa forma, com esse recheio que nós vamos mostrar. Ele é basicamente carne moída de primeira, refogada em, vamos dizer assim, 600 gramas de carne moída, 150 gramas de bacon picadinho, 200 gramas de linguiça calabresa picadinha, uns 8 dentes de alho picadinho e meia cebola picada, ok? Nós vamos fritar primeiro tudo isso para refogar a carne moída. A gente adiciona uma colher rasa de manteiga ou margarina, pode ser óleo de soja também, e a gente adiciona aqueles temperos picadinhos que eu te expliquei. Alho com bacon, a linguiça calabresa e a cebola. O bacon vai derreter, vai formar uma gordurinha. E vamos deixar isso aqui fritar até ficar bem tostadinho, ok? Então, os ingredientes, o recheio, como vocês podem ver, é dividido em duas partes. Primeiro, é o refogado da carne moída, né, com aqueles temperos todos que eu expliquei. E depois da carne moída bem refogada, a gente vai adicionar feijão preto cozido, tá? Pode ser o feijãozinho que sobrou da noite anterior. A gente vai adicionar nesse recheio milho verde cozido, pode ser aquele milho de latinha do supermercado, azeitona verde picada. E por último, nós vamos adicionar cheiro verde, que é salsinha, cebolinha. Quem gosta de coentro também deve usar. Tomate picadinho. E os temperos. Basicamente, é coentro em pó
Quem não gosta de coentro não precisa ficar com medo de usar, porque ele não tem o mesmo gosto da folhinha. E um pouquinho de canela. Na culinária mexicana usa-se muito canela para temperar carnes. Quando você percebeu que o bacon, a linguicinha e o alho já estão bem fritinhos, aí você adiciona a carne moída, ok? Pode colocar assim e fracionar, né, os torrões. A pimenta não, tá? A pimenta é só para enfeitar. Você espalha bem a carne moída na panela, larga todos os temperinhos. E importante o seguinte, para ela não queimar e ela cozinhar por igual, você vai adicionando um pouquinho d'água e deixando refogar. Ok? Quando percebeu que a carne já está bem cozidinha, bem refogadinha, vai adicionar o restante dos temperos. Adicionamos o feijão cozido. Pode ser feijão preto, pode ser feijão mulatinho, feijão carioquinha, o que você tiver, inclusive de véspera é melhor. Aí vamos no milho verde, sem a água, ok? Adiciona a azeitona. A azeitona resiste bastante, né, ao cozimento, não vai derreter até o recheio ficar pronto. Pode ser azeitona verde, pode ser azeitona preta, desde que ela esteja assim fracionada, ok? Depois de colocado esses coadjuvantes, continua mexendo bem para ele refogar junto e acabar de cozinhar a carne. Mexe bem mexidinho, bem misturadinho, de baixo para cima, para não queimar no fundo. Ok? Depois que você percebeu que está bem refogadinho, está bem cozidinho, aí vamos adicionar os outros temperinhos frescos. Não pode cozinhar demais para não perder as essências, né? Então aqui tem o tomate picadinho e o cheiro verde, salsinha, cebolinha, e para quem gosta use coentro em folhinha, que lá no México eles consomem muito. Pode colocar e misturar. Um pouquinho de canela. Não coloca muito, que a canela ela é invasiva. Isso aqui é coentro em pó. Mesmo quem não gosta de coentro pode usar, que ele não tem aquele sabor pronunciado da folhinha. E para essa quantidade aqui, pode usar uma colher cheia de sal, ok? Você mexe bem mexidinho e tá pronto. Desliga o fogo. Deixa eu ver. Então nós vamos montar uma tortilha para o nosso amigo Alexandre. Então você pega a massinha, recheio, relleno, né? Como hablan los mexicanos. Quesito. Nossa, que cheiroso, hein? Queijinho ralado por cima, pode ser mussarela, pode ser queijo prato. Tá arrumando um pratinho. Uma saladinha para melhorar a saúde. E não pode esquecer do nosso Mexican Chili. Isso é tudo, né? Isso aqui é a vedete da tortilha. Eu ouvi dizer que ele gosta de pimenta, então vamos ver se ele encara mesmo. Ah, gostamos. Se conseguir descolar. Manda bala. Vamos experimentar. Ok, tá bom? Te conheço. Bom? Claro, Bom mesmo? que nem a Mané Brava. Mas pensou. Lá?
Tô aqui.